Oi meninas, tudo jóia? Hoje nós vamos para mais um tema do nosso segundo módulo e são as noções de primeiros socorros. A definição é o principal objetivo dos primeiros socorros é realizar o atendimento inicial de emergências que podem preparar o mesmo para um atendimento especializado. Então, caso ocorra alguma coisa com o nosso paciente ali ou à frente da nossa clínica, a gente já está preparado para fazer o que chama de primeiros socorros, aquela primeira ajuda, aquele primeiro minuto, antes de chegar então o atendimento especializado. Os primeiros socorros são procedimentos e ações que devem ser tomados imediatamente e cuidadosamente em ocasiões emergenciais em prol de uma vítima, sendo que a mesma não tenha condições de aguardar ajuda médica especializada. Então, a gente está vendo que está com obstrução aérea. O que é isso? Aquela pessoa não está conseguindo respirar. A gente consegue intervir, tá? Assim sendo, em diversas ocasiões, pessoas comuns, ou seja, não graduadas na área da saúde, podem salvar a vida de alguém. Os procedimentos que caracterizam ações dos primeiros socorros. Essa tabelinha eu aconselho vocês que vocês procurem, tá? Lá na internet ou tirem um print, mas é muito importante. Ela se chama Escala de Coma de Glasgow, tá? Ela vai mostrar, assim, a espontaneidade da pessoa, a voz, a dor, ou se ela não tá se mexendo, tá? E aí a gente vai colocar em números isso, tá? A resposta verbal, se ela está orientada, confusa, palavras sem ser compreensíveis ou nenhuma forma, né, de ela tentar de resposta verbal. Obedece aos comandos quando você pede, por favor, você está me ouvindo? Então, levante o braço, levante a mão e a pessoa levanta, ou ela não está respondendo de forma alguma, né? Onde se localiza essa dor, movimento, tá? Então, essa tabelinha eu acho muito importante vocês terem ela em mãos, tá? Essa também, que é o ABCDE do trauma, tá? O A lá é o controle de vias aéreas, o colar cervical. Então, a primeira coisa que eu vou ver é se essa pessoa tá respirando, tá? E se tem alguma secreção nas vias respiratórias, tá bom? E aí, logicamente, é colocar o colar cervical, só que isso quem vai trazer é a ambulância, tá? O B vai ser a frequência e qualidade das respirações e fornecer oxigênio, caso a gente tenha o AMBU, né, na nossa clínica, que geralmente tem o AMBU e o oxigênio, tá? Iniciar, então, reanimações, se necessário, tá? Inspeção do tórax. O C vai ser a verificação do pulso, a perfusão, cor e temperatura, buscar sangramentos, onde está sangrando, né? Tem sangue por toda parte, mas da onde está vindo esse sangramento, tá? Se for em caso de acidentes, né, pérfuro-cortantes graves. Avaliar a consciência com escala de Glasgow, né, que é aquela que a gente viu anteriormente ali, que essa aqui vai ser neurológica, então a gente vai avaliar também, tá? Avaliar pupilas, que tá lá na última, resposta pupilar, nenhuma, apenas uma reage ao estímulo luminoso, reação bilateral ao estímulo luminoso. E a E, que é a exposição das zonas afetadas, que é despir completamente o paciente, buscar as lesões, prevenir, tá? Hipotermia. E caso o paciente chegue, tá? Numa unidade, machucado, mandíbula, rosto, se primeiro tem uma fratura no fêmur ou uma fratura que está sangrando muito, aquele paciente é vital aquele tratamento, então a gente deixa com o médico agindo naquela parte e depois, tá, vai entrar na nossa área, tá? Deixar sempre agir primeiro o que está mais exposto, o que está mais lesionado, o que está mais com hemorragia. Análise de vítima. O socorrista é o principal responsável pela aplicação dos primeiros socorros, mas em caso de emergência, qualquer indivíduo com noção de primeiros socorros pode colaborar com o alívio de sintomas de um paciente acidentado. Sem nervosismo, o indivíduo pode conter o pânico e colaborar com a saúde do paciente. No aguardo por um profissional da área da saúde que possa dar o tratamento adequado à vítima. Com calma, firmeza e precisão, os primeiros socorros podem facilitar a ação de médicos e ajudar a vítima em estado inicial de choque. A avaliação, a análise primária,
É o processo coordenado para identificar e corrigir de imediato os problemas que ameaçam a vida em curto prazo. Deve durar cerca de 30 segundos, tá? Então, lá naquela tabelinha, a gente vai começar lá nas vias aéreas e ir seguindo, tá? O ABC do trauma. Constatar a inconsciência ou consciência desse paciente, liberar as vias aéreas e estabilizar a coluna cervical. Estabilizar com colar cervical, tá? Nada de pegar um travesseiro e querer colocar, não, colar cervical, tá? Verificar a respiração, verificar o pulso e localizar grandes hemorragias. A forma mais comum de se verificar a inconsciência de uma vítima é chamá-la por algumas vezes, geralmente 3 vezes. Se houver consciência, respiração e circulação, logo o resgatista deve seguir para o passo seguinte da avaliação primária, localizar grandes hemorragias. Para a liberação das vias aéreas, utilizamos alguns métodos, sendo os mais comuns a elevação do mento, o queixo, tá? Utilizado pelo resgatista, isolado ou sozinho, em vítimas com suspeita de lesão raquimendular, tá? A manobra tríplice ou de elevação da mandíbula, empregada por equipe, em vítimas com suspeitas de trauma. Aí, gente, essa parte é importante que já tenha alguém, tá, da ambulância para realizar isso. O que a gente vai fazer, se caso a gente tiver o colar, né, cervical, a gente coloca nessa vítima. E caso veja que ele tá se afogando, alguma coisa assim, elevação do mento. Manobra de extensão da cabeça, né, colocar para trás, então elevar o mento. A respiração é um processo através do qual o organismo elimina o gás carbônico resultante das atividades celulares e absorve o oxigênio presente no ar atmosférico. É a somatória de um movimento de inspiração, entrada de ar nos pulmões, e expiração, saída de ar dos pulmões. É importante durante um atendimento pré-hospitalar que as vias aéreas da vítima estejam liberadas, a fim de se manterem adequadas à permeabilidade do ar nos pulmões. Observação. Verificar se a respiração pelo método ouvir, ver, ouvir e sentir. Então, a gente vai ver se o abdômen da pessoa está elevando e abaixando, ouvir e sentir. O pulso é a onda provocada pela circulação do sangue bombeada pelo coração. Deve ser verificada em adultos e crianças, basicamente na artéria carótida e em bebês na braquial. A presença de grandes hemorragias costuma ser constatada visualmente, quer no local, né, em que a vítima se encontra, quer em suas vestes ou ainda pela palpação ao longo de seu corpo. Então, as hemorragias elas podem ser grandes, pequenas, né, ou médias. Então, se atingir uma artéria, né, é uma hemorragia grande, né? Se for uma hemorragia capilar, né, vai ser menor. Transporte da vítima. É importante observar que é fundamental que a vítima chegue ao hospital sem uma segunda fratura e preferencialmente com as possíveis situações de riscos estabilizadas, exemplo, a obstrução das vias aéreas. Então, quando você vai ajudar uma vítima, você tem que lembrar que você não pode se pôr em risco e nem pode fazer com que aquela vítima tenha um segundo trauma, né? Então, você tem que olhar que tá tudo certo em volta e que você não vai ferir de novo a vítima. Sabendo disso, procure-se com prioridades, mantenha calma, haja coerentemente e tenha a certeza de que o socorro está a caminho. O socorrista é o primeiro a atender a vítima, né? Então, você tem certeza que já ligou para a ambulância, já ligou para a emergência, para a polícia, para qualquer que for, você já tem certeza que eles estão a caminho, aí você passa a ver como que esse paciente se encontra, tá? Então, o primeiro passo é ligar para alguém que vá socorrer esse paciente, tá? Dando continuidade à manutenção da vida e evitando complicações como segundo trauma.
O transporte deve ser realizado pela ambulância. Evite carregar a vítima em outro transporte, pois isso interfere no atendimento. Transporte inadequado causa o segundo trauma ou morte da vítima, porque a gente não tem noção do que está acontecendo, se ela caiu, se ela machucou, a gente não tem noção do que está acontecendo com a coluna vertebral desse paciente. Então, se a gente ficar mexendo, ele pode ficar paraplégico, tetraplégico, isso não é legal. Então, a gente vai causar um segundo trauma nesse paciente. Então, manter ali o paciente imóvel ou a vítima. Em locais onde não haja ambulância, a vítima deve ser transportada somente depois de avaliada, estabilizada e imobilizada adequadamente. Então, não tem ambulância, tá no meio do nada, não consigo, não tenho sinal para chamar socorro. Então, eu preciso estabilizar esse paciente, eu preciso verificar que ele está respirando, eu preciso ver se tem hemorragia, estabilizar ele no meio de transporte que eu vou conduzir ele e, deixar ele imóvel para quando chegar lá no hospital ter a certeza de que você não causou um segundo trauma. Avalie a situação só em casos onde não há como chegar socorro, local de difícil acesso ou sem telefone ou sem sinal, E desde que tomadas as devidas providências em relação à segurança da vítima e imobilização adequada, é que devemos transportá-lo. Ou em caso de que não haja necessidade de uma ambulância, pequenas lesões, desde que avaliadas e que o transporte por carro comum não interfira para agravar a situação. Comprovada a não contradição e conforme a situação, desmaio, inalação de gases, o transporte da vítima de acordo com o que é melhor se adequar a cada caso. Não tire a vítima do local do acidente, salvo se o local em que ela se encontre possa causar risco de vida para ela e para o socorrista. Exemplo, o carro que tenha risco de explosão, pista perigosa, que está muito escura, você não consegue sinalizar para outros carros, faróis e sem triângulo, que você não tem o triângulo para sinalizar, podendo vir outro veículo e correr risco de outro acidente. Vítimas presas em ferragens devem ser retiradas por pessoas especializadas. Então, a pessoa está presa no meio das ferragens. Não tenta puxar, não tenta tirar, porque é perigoso causar um segundo trauma, tá? Então, ligar para os bombeiros, ligar para a ambulância. Evite movimentos desnecessários, evite transportar a vítima ou mesmo movimentá-la sem necessidade. Chame uma ambulância e fique prestando o atendimento de acordo com a avaliação primária e secundária, tá? E as orientações recebidas. Por soterramento, por envenenamento por medicamentos ou produtos químicos, por estrangulamento, por choque elétrico, não toque na pessoa até que ela esteja separada da corrente elétrica. Desligue a chave geral, se houver, ou desligue o fio da tomada. Respiração artificial. Em muitos dos casos de primeiros socorros, é de vital importância a respiração artificial. Afogamento, retirar a água dos pulmões da pessoa acidentada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, vias aéreas, então a gente precisa fazer com que essa pessoa volte a respirar normalmente. Asfixia, por gases venosos, vapores químicos ou falta de oxigênio, coloque a pessoa num local bem arejado. Tire ela dali e coloque ela para respirar o ar puro. Ferimentos leves ou superficiais. Lave bem a mão com água e sabão. Se possível, esfregue-as com uma escova. E se o ferimento sangrar, muito, deve-se estancar a hemorragia antes mesmo de lavar as mãos, evitando o perigo de vida da vítima por sangramento. Limpe o ferimento com água previamente, fervida e sabão, tantas vezes quanto for necessário para uma boa limpeza da lesão.
Aplique uma solução antisséptica, como iodo, tá? O mertiolate ou álcool iodado. Cubra o ferimento com gás esterilizada ou com um pano limpo e procure um médico. Ferimentos externos e profundos. Esses tipos de ferimentos requerem pronta atenção médica. Ferimentos com bordas que não se juntam corretamente, tá? Então, rompeu muito tecido. Ferimento em que há presença de corpos estranhos, vidro, qualquer que seja. Quando a pele, músculos, nervos ou tendões estão dilacerados. Quando há suspeita de penetração profunda de objeto como bala, faca, prego. Quando a região próxima ao ferimento não tem aparência ou funcionamentos normais. Fraturas fechadas e expostas. Desmaio, quando você perde a consciência por um curto período de tempo porque seu cérebro não está recebendo oxigênio suficiente. O termo médico para desmaio é síncope. Um desmaio geralmente dura de alguns segundos a alguns minutos. Então, na ficha do paciente, caso ele venha desmaiar, a gente não vai colocar paciente desmaiou, não. Paciente apresentou síncope. Suor intenso e frio, náuseas, vômitos, escurecimento da vista, palidez intensa, mãos e pés frios e amolecimento nas pernas. O que fazer? Afrouxe a roupa da vítima, cintos e colarinhos e retire os sapatos. Deite a pessoa de barriga para cima, com a cabeça baixa, sem travesseiro, tá? Em um lugar ventilado. Não podendo deitá-la, sente a pessoa e deixe a sua cabeça até a altura dos joelhos, que deverão ficar afastados. A seguir, faça pressão para baixo sobre a nuca e peça à pessoa que force para levantar a cabeça. Queimaduras. Causas mais comuns de queimaduras: líquidos ferventes como água, melado ou leite. Agentes químicos como soda cáustica, cal, ácidos e creolina, fogo, enxama ou em brasa, eletricidade, excessos de raios solares. Tipos de queimaduras. Queimadura de primeiro grau não formam bolhas. Coloque a parte queimada em água fria ou gelada imediatamente. Dê um remédio contra a dor. Se a parte queimada não puder ser mergulhada em água, aplique panos molhados em água fria ou gelada até parar a dor. Queimadura de segundo grau. Formam bolhas. Não fure as bolhas, mas se estas se romperem, faça o seguinte: lave o local queimado com cuidado usando água limpa, fervida e fria. Passe a vaselina esterilizada sobre a parte queimada e cubra com gaze ou pano limpo. Se a área queimada for grande, faça o seguinte: dê bastante líquido à pessoa com queimadura, avalie a dor, tá? Com o comprimido analgésico. Então, você avaliou, a pessoa tá com dor. Você pergunta para ela de 0 a 10 qual a sua dor. Ótimo. Aí você vai aliviar a dor do paciente com analgésico, tá? Sempre lembrando de perguntar se tem alergia. Encaminhar imediatamente a vítima ao médico ou hospital mais próximo. Queimadura de terceiro grau. Destrói a pele, expõe a carne e às vezes até o osso. Se a roupa da pessoa pegar fogo, utilize um cobertor ou qualquer pano grosso para abafar as chamas. Deite a vítima com a cabeça baixa e as pernas elevadas, se possível. Retire com cuidado os restos das roupas queimadas se estiverem presas à queimadura. Não tente retirá-las, mas recorte ao redor, tá? Então, muito cuidado com esses tipos de queimadura. A melhor coisa que a gente pode fazer é chamar o SAMU, né? Ou se em caso de estiver muito distante, né, levar com maior urgência possível essa pessoa até um hospital.
Lave a queimadura com cuidado, usando água limpa, fervida e fria e sabão. Vai doer muito, a pessoa vai reclamar de dor, mas a primeira coisa que se deve fazer é lavar. Passe vaselina sobre a queimadura sobre a parte queimada e cubra com gaze ou pano limpo. Se possível, medicação contra a dor que seja do seu conhecimento. Só que, obviamente, que analgésicos fracos não vai servir muito nesses casos, né? Então, a gente evita, né, o máximo e tenta sempre estar com acompanhamento médico nessa hora. Ter bastante líquido, né, pela boca se a vítima estiver consciente. Encaminha imediatamente ao médico no hospital mais próximo. Atenção! A cura rápida e sem complicações distribua as tarefas. Assim, né, pode evitar que as pessoas que estão olhando ali atrapalhem e assim então coloca todo mundo numa função e aí todo mundo ajuda de uma certa forma. Evite manobras muito rápidas assim, né, e de forma bruta. Tenta sempre manter a calma e ter prudência, tá? Em casos de múltiplas vítimas, dê preferência às que estão menos graves, né? Então, olha lá quem a mais grave, que já tá desmaiada, ou aquela que tá gritando de dor, porque ela ainda tá consciente e ela pode vir a desmaiar. Então, dá uma atenção para ela e depois vai na que já tá desmaiada. Você é socorrista, então você não é herói, então você precisa cuidar também da sua vida. Queimadura, assim como a infecção, está na dependência de um bom primeiro atendimento. Portanto, jamais ponha graxa, gordura, café, couro, lama, manteiga, óleo, ervas ou qualquer substâncias na queimadura, tá? Então, ela tá aberto ali, né? Então, pode causar infecção se você colocar coisa suja, banha é suja, o óleo é sujo, ervas são sujas. Então, não coloque nada em cima desse tipo de coisa. Lava bem só o local. Se possível, coloque vaselina, mas se não tem vaselina, não coloca banha, não coloca nada. Nunca dê bebida alcoólica à pessoa queimada. Queimaduras nos olhos podem ser produzidas por substâncias irritantes, como ácidos, tá? Água quente, vapor, cinza quente, pó explosivo, metal fundido. Então, a gente tem que também ter cuidado com essas queimaduras. Lavar os olhos com água em abundância ou, se possível, com soro fisiológico durante vários minutos. Não esfregar os olhos, não pingar colírios, vendar os olhos atingidos com gás ou pano limpo gelado, consultar um profissional da saúde com maior brevidade possível, ou seja, um oftalmologista, tá? Os 10 mandamentos do socorrista. Então, os 10 mandamentos do socorrista é manter a calma, ter ordem de segurança, verificar os riscos no local, manter o bom senso, ter espírito de liderança, distribuir tarefas. Então, né, a primeira coisa é manter a calma, tenha em mente a seguinte ordem, tá, de segurança quando você estiver prestando socorro. Primeiro eu, o socorrista, preciso cuidar de mim, não me pôr em risco. Depois minha equipe, incluindo, né, todo mundo que está em volta ali de você. E por último, a vítima. Isso parece ser contraditório, né, à primeira vista, mas tem que pensar que a vítima já é a vítima. Você não pode se colocar em risco e ser, né, uma segunda vítima. Ao prestar socorro, é fundamental ligar imediatamente, tá, para um atendimento pré-hospitalar. Então, a primeira coisa é ligar para alguém vir ali no local socorrer. Podemos, por exemplo, discar 3 números, né? 193, número do Corpo de Bombeiros, verificar se há risco no local para você e sua equipe antes de agir no acidente. Mantenha sempre o bom senso, mantenha o espírito de liderança, pedindo ajuda e afastando os curiosos. Emergências médicas em consultório. O que se espera em situações como esta do ASB, né? É que
ele esteja apto a auxiliar o cirurgião dentista na hipótese de haver necessidade de uma intervenção emergencial, caso o paciente apresente alguma complicação durante o tratamento. Tipo A. Os problemas mais frequentes que podem ocorrer durante o tratamento são, os desmaios ou lipotimia, a síncope, perda de sentido, tá? Que também é uma forma de desmaio, mais rápida, perdeu os sentidos. Hiperventilação, ventilação pulmonar é maior que a necessária, hipoglicemia, redução de glicose no cérebro, convulsão, asma, AVC, ataque isquêmico, insuficiência cardíaca, dor torácica, sobredosagem de anestésico. A hipersensibilidade, obstrução respiratória aguda, choque. As primeiras observações quando o paciente apresenta algum distúrbio são com relação se ele está consciente e respirando ou inconsciente e respirando. Se o paciente estiver consciente e respirando, liporimia. Se o paciente estiver inconsciente e respirando, síncope, tá? A diferença ali das duas. Se o paciente não está consciente e não respira, devemos pensar em casos mais graves. Lipotimia ou confusão mental. A lipotimia é uma síndrome clínica de perda, momentânea dos sentidos que pode ter causas neurológicas, cardiovasculares e metabólicas. Os mecanismos fisiopatológicos mais importantes são a diminuição brusca